É Carol Bobô, é Kuojó, Aiku, Dia do Ancestral. Qual é a maior de todas as ancestrais? Qual é a fundação do Aie? Quem é responsável pelo Araie, pela vida humana, pela vida na Terra? Quem trouxe a vida para o Aie? Bem, vamos falar então do mito da criação de Badu. E Badu Oduduá, já falamos sobre isso, veio no lugar de Obatalá para construir o mundo e depois ele teria vindo para reinar sobre. Mas quando Odudua chegou aqui, já existia uma força maior que já habitava o Aie, era o próprio Aie. Ya, Amon, Yaeré, a mãe da lama, a mãe do barro, Yaomi, a mãe da água, que no Aie, Amon, fez o barro, e Era fez a lama. O lodo primordial, a matéria aonde Odudua despejou seu ibá de vida. Então existe uma confluência muito grande entre a nossa grande mãe e a Anlá e a Unlá Nanã Buruque. Burucu, como alguns chamam, Bulucu, como outros chamam, mas esta mãe, Ya Joko Eti, que vive sentada no trono, Amoeré, de barro, lama, Igi, madeira, e Icó, palha. Inclusive o Brajás, os símbolos de Nanã, multicoloridos. Não é só o Brajá escuro. Esse Brajá escuro significa as nervuras da palmeira. Cada vez que a folha cai, faz uma nervura. Isso significa a sequência da vida. O novo convivendo com o velho, sustentado por uma raiz. Esta raiz chama-se Nanã Buruque. O Milare, a senhora que contém, ela é proprietária da água. A água junto à terra, Ará, fez o Amon, o barro, fez o Eré, a lama. O Milare, se diz que Nigbati, Ore, Orucore, Joko. Aqueles que estão sentados, ali estão sentados, ao ouvir seu nome, Dide, levantem-se. Levantem-se em respeito à mãe. Então, sejam respeitosos ao ouvir os seus nomes. Temos o Milare, Azanodo, Buruque, as grandes mães. Então vamos fazer o Oriki, ou a palavra mágica, que diz Nigbati Obaso Re Joko. Aquele que está sentado, sentado está, e ao ouvir seu nome, Jide, fique de pé. Enichi Oduro Dubulé ou Dobalé. E aquele que estiver de pé, deite-se.
em respeito à grande mãe Naná. Eu tenho aqui um guiazinho porque é um orixá muito rico, então eu preciso ter uns referenciais para poder fazer esses tópicos para não me perder nesta magia. Então vamos começar contando da chegada de Oduduá. Também no culto, às vezes chama-se Lissa e Maú, os gêmeos da criação, né? O hermafrodita que procriou o princípio de todas as vidas. Sendo Nanã Buruquê, a orixá, Binrin, né, a orixá feminina, e há lá a mãe ancestral, a mãe mais antiga, né? Essa Iabá, quando Odudua chegou aqui, ela já estava aqui. Olodumare, na criação do universo, contou com a força desta Iabá. Ela já existia. Então, nessa existência infinita, junto de Olodumare e a Amon, a mãe do barro, cedeu a Obatalá, que é seu consorte, que construiu o Ará, construiu os corpos, e Olodumare soprou o hálito divino. Então essa Iabá já está na criação desde o princípio da formação do universo. É uma Iabá que exige muito respeito. Os seus brajás cruzados, né, e Alapá aqui cruzados, significam o passado, o presente e o futuro. Essa Iabá não gosta do barulho do metal, porque ela antecede a criação do metal, para chamar-lhe Nanayó, Ibi Nanayó, Oluobó, Nanayó, Ibi Nanayó, Oluobó, Nanayó, Ibi Nanayó, Oluobó, Shen, Ibirixá, Xará, Lebi, Ibirixá, Xará, Ibirixá, Xará, Lebi, Ibirixá, Xará. Ai, Inhala, Oré, Anacotoloxê. Ai, Inhala, Oré, Nanacelejoá. Cole, cole, incelejoá, nanacelejoá. Cole, cole, incelejoá, nanacelejoá. Um lado de Nanã é bom, o outro é o mistério. E a Almon, senhora mãe do mistério, aquela que possui mistério. E a Alogum, senhora que contém o remédio, que contém o feitiço, né? E a Ojuojó, mãe que tem os olhos magnéticos como o da serpente, hipnóticos. Senhora de muitos ritos da sociedade Geledé, Mazacá, sociedade Goedé, sociedade Soulé, sociedade Adjaussi. Adjaussi, inclusive, é um dos seus caminhos, né? Nanã tem muitos caminhos, porque a vida segue muitos ritmos para chegar a ser vida. Nanã, mãe de todas as forças do nascimento biológico, dos reinos biológicos, né? Monera, plantae, animae, algae, fungi, do lodo primordial, da matéria básica da criação, a centelha de vida e a centelha divina, o fogo
Kiselé e Seleinã, aquela que faz o fogo, despertou a vida do que era inanimado para o animado. Nós temos um grande respeito, né, e muita ignorância sobre esta orixá. Porque nós vemos ela assim, a vovó dos orixás, Iá, a mãe de todas as mães, Iá, Ibaiá, né? Iá dos Ibás, mãe dos Ibás, porque todo orixá que vai ser feito, pode ser feito e deve ser feito no amó, no barro, né? E inclusive os alguidares são de barro, os Ibás, orixás, as cabaças, né? As cabaças Ibá, cabaça do orixá, Ibá, amó, cabaça de barro, né? Há outros orixás que também são feitos nas cabaças, né? Que são ligadas ao culto de Nanã. Nanã, Iá Irossum, Iá Irodê, Iá Locô, Iá Olossã, Iá Ossan, Iá Gué, Iá Possu, Iá Zoani, Iá Obaluayê, Iá Omulu, Iá Exu, Iá Oyá, Iá Adã, Saboadã, Iá Bessem, Iá Keviossô, Iá Badé, Iá Sobô. Acho que já falei, né? A senhora que representa a família Bidossum, aonde iremos descansar? A terra. Né? E o Bidossum, aonde despertaremos? A terra. Ela traz, através do Ará, que ela foi construído por Obatalá, e o Emide e o Olodumare, é trazido à vida às criaturas humanas. E Nanã é a mãe que nos dá a vida, permissiva, assim como o Locum, que permite que suas filhas façam o que bem entendam, desde que retornem para casa. Nanã faz o mesmo. Ela dá a vida. Dizem que Nanã é a mãe que despreza, mas é a mãe que mais acolhe no momento de nossa morte. Da terra viemos e para a terra da terra viemos e para a terra voltaremos, né? Somos só poeiras no tempo. Senhora de todas as memórias, né? O registro acástico pertence a Nanã, porque ela memoriza no Aie as coisas que se passaram no Aie, memoriza no Ebé-Orum. Mãe do Ebé-Orum, senhora da sociedade do céu. Mãe que cuida dos abicus, espíritos que reencarnam para morrer. Todos nós o somos, abicu, nascer, morrer. Todos nascemos, todos vamos morrer. Então Nanã gera tudo isso com a sua filha, seu Apa-Otum, braço direito, né? Apa-Ossi, seu braço esquerdo, né? Apa-Otum e a Jansan, a qualidade de Oiá, que se diz que bate e corre. Não, ela castiga e recolhe-se, para que, se for necessário, punir novamente. Essa história de que o orixá não pune, não, o orixá não pune. O orixá educa. Se você é pai ou mãe, você educa seus filhos. O orixá, babá ou iá, ele é o pai da nossa essência espiritual, pai dos nossos ou mãe dos nossos oris, dos nossos eledás, né? Ao qual Lori Pupuá, que pertence a Nanã, o sacrifício vermelho, né? Que cobre a cabeça com o vermelho, o ato, né? Que acontece dessa grande orixá, de nos cobrir, nos cobre do nascimento com o sangue do parto, né?
Disse que do Ipori, de Yananã, nasceu o seu maior herói, o Ibirim, que imita as nervuras da junção da palmeira. Então, aqui a folha faz o axoicó das nervuras, né? Faz o ibirim, sendo o útero da terra, a raiz da terra, né? A paocá, tem muita gente que fala sobre a jaqueira, Verger, Fatumbi, e Fatumbi, renascido pelos poderes de Ifá, que se dizia não ser de culto Ibaorixá, né, culto Ifá, ele tinha na sua humilde residência em Salvador uma paocá, uma jaqueira, a qual ele cortava porque dizia que nas raízes da jaqueira vivia Yami Oxorungá. Nossas grandes mães vivem sim nas raízes, e todas as raízes estão ligadas ao culto ancestral da terra, sim, estão Onilé, que depois os orixás eborós tomaram para si o poder sobre a terra, mas sendo que o nascimento só acontece através do útero maior, do útero Obinrim, o útero feminino, né? Então, o dendezeiro representa Ibilé, a raiz familiar. As nervuras do dendezeiro representam o Ibirim, que nasceu do Ipori de Nanã. Ipori, placenta. O Ipim é aquilo que já foi falado antes. O Ipim é cortado em 3 partes, aonde uma faz ori, para aquele que vai viver, a outra parte se fica com a Iá, com a sua mãe, e a outra parte é plantada numa palmeira. Existe um rito em África, né, em Nigéria, que enterravam numa palmeira escondida na floresta para que ninguém pudesse mexer e interromper o crescimento do homodé, da criança, né? Então, quando viesse de Iku levar Iku Onló, Onló afibou, levar para sempre, para os braços de Mãe Terra, braços de Nanã, e a pessoa era então o seu corpo depositado em terras familiares, a mãe, se viva, ou a representante, a Iá, que ficou representando a casa, juntava esse umbigo e plantava junto com o corpo, com o ará, no axixê, para que ele então renascesse no seu urum pertinente. Dá um tempinho que eu vou tomar uma aguinha, que seca falando. Voltei, tomei minha aguinha, né? Sim, existem muitas histórias sobre Nanã. Existe a história em que Nanã comandava a sociedade Baegum, Lessie Egum, e Oxalá, seu marido, Oxalfã, era muito curioso. E ele percebeu que era uma sociedade só de culto feminino. O que ele fez? Ele se vestiu de mulher, todo trançado, tramado, coberto com adé, para que não fosse visto o rosto, e entrou no culto. Nanã, porque um orixá muito observador, percebeu a presença do seu marido, deixou que ele participasse do culto e rito, e quando as mulheres estavam saindo, ela botou a mão no ombrinho daquela e disse: espera aí, preciso falar com a senhora. Daí todas saíram, ela disse: Oxalá. Por quê? Porque as mulheres não podem dominar, porque quem tem que dominar tudo são os homens, lá, eu preciso saber do rito. Ela disse: então tá, vou te ensinar o rito e vou te ensinar as formas. E você, a partir de hoje, se vestirá como Iabá. Ele tinha uma curiosidade maior do que orgulho, e ele aceitou. Por isso Oxalá se veste de rendas lindas, usa adé com chorão, imbé,
e se manifesta de uma forma muito austera. A mesma austeridade de Nanã. Diz que Oxalá não se dobra a ninguém. Se dobra a Nanã. A mãe, Nanã, todo orixá se dobra. Iá orixá bobô, Iá Aê bobô, Iá Laê bobô, mãe da vida, mãe de todos que vivem e mãe de todos os orixás. Iá um lá, no Brasil tomou uma conotação de avó, também é avó no Yorubá, mas significa a mãe ancestral, a mãe poderosa. Junto a Ifá, Nanã, Yadu, Yaodu, é a mãe dos Odus. Então vamos fazer uma alusão. São 16 Odus positivos. 16 são os dentes superiores. Erin, ok. Orin, Salé, Ori, Erin, Salé, né? Existem muitas maneiras de falar a mesma coisa. Erin, Salé, os dentes de baixo, Erin, ok, os dentes de cima. Oromilá, senhor dos dentes de cima, Nanã dos dentes de baixo, senhor dos destinos, dos Odus, dos 16 Odus, e ela, mãe dos 16 Odus negativos, não, da parte de baixo. Né? O que seria a parte de baixo? O que está no íntimo escondido. Iá Aon, mãe dos segredos. Todos nós temos nossa intimidade e temos nossos segredos. Somos seres sociais, somos seres familiares, somos seres conjugais, somos seres de oré, de amigos, somos seres de xelati, de fazer, de trabalhar, somos seres profissionais, mas o nosso maior e único e desconhecido ser para toda o Araiê é o nosso ser íntimo, ao qual Nanã é regente. Ela rege os segredos, ela rege o cérebro trino, o cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, o cérebro límbico. Rege as reações emocionais mais primitivas que todas as criaturas têm. E ela é um orixá Tiaon, de segredo, Miaon, guarda segredo. Orixá Ibi, orixá de nascimento, orixá Ibilé Axé, orixá de família. Nanã Ibaim, Nanã Iselé, Yazanudu, Yapaoká, Yabani, né, Yabaumim, né, que tem como poder, e a Alagbara, senhora que tem a força, né? E essa força foi demonstrada numa outra historinha que eu acho muito legal. Diz que Ogum tinha recebido a faca depois da disputa com Exu, a qual foi presenteado a ele. Exu seria o filho de Nanã, que seria incongruente nesse caso, porque Exu é iorubano. Legbara, o senhor do poder. Abogi, Apologi, Polibodi, senhor Minu, o senhor que coordenava as Minus, as Arocis, as Abogis, as guerreiras, era comandado por esse senhor, Legbara, Elebara, né, que é senhor rei do corpo e da força, e na cultura iorubá, Exu, Ogum, lutaram pela faca, Ogum ficou de dono, ganhou de Exu de presente, e Ogum se proclamou Olobé, o senhor que tem o poder do Obé, todos os orixás precisavam dele para comer. E Nanã, um orixá feminista? Não. Ela é bara, ela tem poder.
E ela disse que não aceitaria ser governada por um Eborá. Ela é uma divindade. E Ogum disse, então, tu não vai mais comer sobre a terra, né, Nanã? Porque sem o Obé você não vai receber o Edjé. Primeiro, Nanã juntou um ará, uma ocultará, uma pedra da terra, quebrou a bundinha do Igbi, do caracol, Igbim, caracol, tirando-lhe, apertando o dedo, tirando o Edjefum, o sangue branco, Edjefum Atibim, o sangue branco do Ebi, e disse, o Ebi é meu, eu como. Se mais o Akikó, o Eku, o Etu, né, o Coquém, o rato, a galinha, a Dabá, o pombo. Do pombo ela botou a cabeça entre os dedos do pé e arrancou a cabeça e ficou, tomou-lhe o Edjé. Do Akikó, ela torceu o pescoço, arrancou a cabeça e tomou o Edjé. E daí ele falou do quatupé. Como a senhora vai comer o quatupé? Nanã pegou uma pedra afiada, se diz que era uma concha, mas era um orixá muito primitivo, que vinha dos tempos do calor do Inó, Inará Inó, que seria o fogo da terra, vulcões, e ela pegou uma obsidiana, puxou a língua da cabra, não ovelha, não aguta, aguta ovelha, cabra. E ela arrancou a língua da cabra com a obsidiana, sangrando, bateu o Edjé com o Epopupuá, tomou o Edjé e disse ao Ogum, não preciso do seu Obé. Então Nanã rejeita tudo aquilo que for de metal. Por isso, para chamar Nanã, usa-se o cachixi, né? Usa-se o xere feito com a cabaça, também para chamar Nanã, que é o símbolo do poder. O aracolé de Euá é feito com uma cabaça, porque Euá também, filha de Nanã. Essa é uma história com Ogum. Outra história com Ogum, quando os daomeanos foram invadidos pelos Yorubás, o general, né, o feitor da guerra, Ogum, que veio representando os Yorubás, ele venceu os exércitos de Nanã. E além de vencer, ele ainda destituiu ela de sua coroa publicamente com uma grande vergonha. Ele a violentou no mercado, publicamente, para que todos vissem que a rainha não tinha poder nenhum sobre ele. E dessa violência nasceu Euá. Inclusive, Euá carrega um obé, né? Obé com um cabo igui de madeira, que representa a família Axóicó, a família da palha, e a lâmina que representa Ogum. Disse que Nanã amava porque era filha, odiava porque era filha do estupro. E então deixou Euá bastante largada de lado, e todos os outros filhos de Nanã, os mais velhos, o Baluaê, o Mulu, a Junsu, a Zuane, a Fomã, a varíola, a febre que mata, né? Possu, a própria varíola, a própria pústula, todos desprezavam Euá. E Euá se tornou muito bela. E se diz que era gêmea de Oxumaré, porque Oxumaré, Saboadã, Dambi, filho predileto de Nanã, que continha Eleuá, que tinha beleza, qual ela admirava muito. Nanã é uma mãe coruja, que exaltou tanto seu filho que botou no céu como arco-íris para que todos pudessem vê-lo. Isso é uma outra história. Então Euá
passou a ser Paoni, a vergonha de Nanã. Né? Assim como Oiá, Ya, Paoni, Nanã sentia-se envergonhada por Oiá ser tão volúvel, tão sensual, tão fogosa, porque Nanã é a própria reclusão, né, e a própria reserva nesse ponto, né? Nem todas. Tem vários caminhos de Nanã, como eu disse. Então, a Nanã passou a não usar o ferro, né? Erim, aí é Erim, ferro, por causa desse fato com Ogum. Também disse que uma outra lenda que eu ouvi por aí, que Nanã sentava nas raízes do baobá e aonde ela manuseava um instrumento muito estranho para os iorbanos, que emitiam sons tanto do mais grave até o mais agudo, e ali ela ficava observando os pássaros, o crescimento das folhas, o cair da chuva, e Ogum a teria subjugado e violado ela na raiz do baobá enquanto ela tocava a sua lira. Né? Inclusive, leva, em alguns ibás ou ixás, leva a lira. Né? Diz que o pássaro lira, que imita todos os sons, pertence e nasceu do sangue de Nanã, quando foi violada por Ogum. E Mengô sujou do Ejejé, o instrumento de cordas e uma haste de galho, né? O sabugueiro pertence a Nanã, o baobá. A gameleira no Brasil se tornou gameleira, na África era feito de outras maneiras. Nanã é um orixá cujo é Pajigá, os braços grandes. Apadigá e Pajigá Otum, Apadigá Ossi, o braço longo da direita e o braço longo da esquerda, que Nanã tem um pilão e um almofariz, né, um braço de pilão, almofariz é o próprio pilão, né? E ali ela manuseia seus grãos, prepara suas terras, prepara seus feitiços, encantos, magias, heróis, heróis e bos. Por falar em Ebó, Iró e Ebó. Outro caminho que a gente fala sobre Nanã é Iapupá, a mãe do vermelho. Ossum, o pó vermelho, salpicado sobre o cajado azul. Igi, Wagi, Ati, Ossum. O cajado de Nanã ele é salpicado de um pó vermelho. Muito tempo, e por muito tempo aqui no Brasil, principalmente aqui na diáspora, nós não tínhamos acesso a Ossum. O Ossum ele se encontrava em Salvador, mas tudo era muito distante. 50 anos atrás, tudo era muito distante. Hoje tudo tu pega o telefone e faz um pedido, semana que vem tu recebe 10 quilos de Ossum se tu quiser em casa, se tiver dinheiro, é claro. Né? A Iaolowó, e a Nanã também é a mãe do dinheiro, né? A Iaolowó, a Iaologbonwó, senhora a quem pertence o dinheiro é por causa dos bus. Então, o cajado de Nanã salpicado de Ossum, por isso ela também é chamada de Iapupá. Iadu, Iá do negro, Iá do Dudu ou Dudu da escuridão. Né? O lado de Nanã, ele remonta à criação do mundo. Remonta à neutralidade, onde só existia o neutro, o negro e o absoluto. E a luz foi feita através de Olodumare. Nanã seria a antimatéria, o espaço negro, que também é algo, aonde a luz pôde se proliferar e o universo se criou. Se diz de Nanã
que ela é a mãe do universo. Vamos especular um pouco, né? Planeta, sistema solar, braço espiral, galáxia. Muitas e muitas e muitas e muitas outras galáxias que estariam encapsulados dentro de uma célula. Essa célula seria Olodumare, uma das células de Olodumare, uma das bilhões de células de Olodumare. Nanã, mãe do universo mensurável, criado da junção da luz e Molé com Yaodudu, a mãe da escuridão, que é Nanã. Sabe, gente, vai muito além. Se você disser Nanã, Yananã, Yabaminanã, e mensurar esse respeito, tudo de bom. Né? Agora, se você fala, Nanã, como se fosse uma bolota, um algo, uma coisa, sabe? As pessoas na diáspora, e até mesmo em África, perderam um pouco Igbabo, sabedoria, Ofó, garganta, Olofó, que possui garganta, Olofô, fofô, afofô, fofoca, usar mal a garganta. Olofô também pode querer dizer coisa ruim, palavra ruim, como fiofó é o buraco que fala, que é o eti. Então, assim, mesmo em África, como nas diásporas, as pessoas tornaram-se uno e íntimos com o seu Deus. Parabéns. Tornaram-se Ibaorixá, louvadores de orixá, mas esqueceram que o orixá, ele contém esse pragmatismo imenso, ao qual pode se tornar incognoscível, incompreensível para nós do Araiê. Então, assim, se você fala Nanã, Nanã, Yananã, Yaminanã, Yabaminanã, Yaraiê, mãe da humanidade, Yalé, mãe da terra, Yaimolé, mãe da luz, Yaiselé, Iselé, Inã, aquela que faz o fogo, Iselatinã, né? Aquela que faz o fogo, fogo qual? Fogo de aquecer água? Não, meu bem. No Amó, Eré, lodo primordial. Odudua derramou sua cabaça das existências e Nanã trouxe a fagulha divina, Inã, Xé, Latina, fez a fagulha divina acender o fogo da existência. Nanã orixá gelado, gelado como a terra. Nanã orixá quente, mororó, quente como o fogo. Nanã, que ao mensurar o fogo, a fagulha, criou Exu. Inã, fogo. Onã, destino, junto com Ibadu, com o nome lá, né? Ilonon, senhor dos caminhos. Caminhos quais são percorridos com o destino que nos foi dado. Gente? Então, tudo é o todo e tudo começa com Olodumare e Nanã. Eu vou tomar mais um golinho de água, um segundinho só. E voltei. Então vamos falar agora de umas classificações de Nanã. Olobi, senhora que coordena a família, Onibi, senhora da raiz, e Bilé. Bi a palavra família, sempre faz alusão também a nascer.
nascido de. Né? Biodan, nascido de Dan Romei, barriga da serpente, antigamente Daomé, hoje Beni. Biteiu, nascido do ancestral, primeiro filho de Nanã, o Teiu, o lagarto, que representa Exu. Bidossum, aonde descansaremos. Arabidossum, onde nasceu Bidossum Ará, onde nasceu nosso corpo. Arabidossum, aonde nosso corpo adormecerá, sendo a palavra sum também significando como dormir ou descansar. Não criar mais sombra, sendo as sombras propriedades de Euá, a qual ela deu para Adã, para que ele não estivesse só, porque ambos eram feitos de matérias muito diferentes. Biodam, Bidossum, Biteiu, Teiu, né? Filho da casa do lagarto. Teiu, Mitsobo, da casa de Mitsobo. Mitsobo seria o próprio Possu. Nana teve outros filhos também, Sakpatá ou Sapatá, teve Berujá, Beru ou Alaberu. Alaberu é aquele que contém medo, que está falando de uma outra maneira, Ingênia, punidor dos humanos, a qual a gente no Umbajé sempre pede misericórdia. Agô, Ingênia, Ajunsu Araie, Loringênia, Acaló, Ingênia, Araie, Loingênia, Sapatau, Araie, Loingênia, Acaló, Ingênia, Araie, Ingênia, não nos puna mais, Senhor punidor. Berujá, que castiga, que bate, que briga com maldade, com ruindade, não, ele fere. Né? Possu, senhor da varíola. Né? Então, Nanã, ela traz consigo o nome de muitas casas. Por isso a palavra Bi faz referência de onde você veio. Aonde você vive é uma coisa, para onde você vai, sempre para a casa dos seus ancestrais. Tem um ponto de Umbanda, não é que eu gosto de misturar, mas eu vou fazer uma alusão. Vai para Aruanda, estão te chamando, força de Jorge mandou te chamar, adeus, ele vai embora, fique com Deus e a Nossa Senhora. Aruanda, Arum, não tem um significado urbano a não ser Arum, feder, Arum, feder, morrer. Eu ouvi falar que Aruanda seria uma alusão a Luanda. Vai para Luanda, estão te chamando. Porque na escravidão muitos negros comiam da terra. Adjará, Aie, comiam da terra para que pudessem morrer e voltar para a terra dos seus ancestrais. Por isso a gente diz Ebilé, aquele que vai retornar, Bidossum, para descansar na terra dos seus ancestrais. Como os africanos aqui estavam no Brasil, longe de suas terras, comiam da terra, porque toda a terra é unida e ligada, porque pertence à grande mãe, e a Onilé, filha de Nanã, com Olodumare, que veio reger a terra, e aonde Nanã também representa, morando no mais profundo dela, perto do calor, perto de Odarã, também seu filho predileto, que é uma qualidade de Exu. Então as criaturas comiam da terra para poder voltar para Luanda. Né? Muitos africanos faziam essa prática do suicídio, né? E não era considerado uma má coisa nesta época,
porque eles comiam da terra para poder retornar à terra dos seus ancestrais. Lembra da história do Ipim? Um pedaço Ori, um pedaço para Iá e um pedaço na palmeira, que vai ligar essa criatura. A palmeira vai crescer, se tornar forte, divina, maravilhosa, e essa pessoa será preservada. O pedaço da Iá é para plantar junto com o araico, com a carne morta, com o corpo morto, né? Eraiku, a carne morta, né? Porque o espírito Emi, partícula divina que nos foi dada por Olodumare após o Obatalá ter construído os corpos com o Araemó, Emó de barro de Nanã. Então nós temos pequenas histórias, né? Pequenas histórias, situações que nos lembram de onde viemos, para onde vamos e aonde sempre retornaremos. Existe um outro tom que diz que Nanã, esposa de Obatalá, né, ela era não era muito afim, né? Ela queria viver no mundo dela, com as coisas dela, né? E Obatalá, de vez em quando, dava uma escapadinha até a casa do oceano, né? E lá ele conheceu Iemonjá e ele teve um grande affair com Iemonjá, né? Existem, inclusive, situações que Iemonjá ou Iemowo casou-se com Obatalá e faz a juntó com ele, sendo que Nanã, né, Omilare, a verdadeira esposa de Oxalá, né, consentia. Mas uma palavra que Nanã nos ensina, e isso faz alusão ao nascer e ao morrer. Dou tudo, mas quero tudo. Então as pessoas de Nanã são muito seguras do que lhe pertence. Não admitem dividir nem compartilhar. Então Nanã, percebendo que Obatalá estava dando uma borboleteada fora de casa, ela seguiu, mandou primeiro o Teiu, o lagarto, ver onde é que ele andava. Depois mandou Aragamagô, o abutre, né? Aielelé, Oxojogumbó, Oruru, Oruró, os pássaros, por todas as mulheres que têm cabaça do criação, contém o pássaro. Então ela mandou seus mensageiros e Aragamagô, claro, veio, né, e falou para ela: mamãe, papai está se encontrando com a bela senhora do oceano. E ela foi, viu Iemonjá, Nanã, a mãe ancestral, a Iá, Lá, a mãe mais velha, percebeu naquela mulher um grande grau de beleza e entendeu por que seu marido, Obatalá, estava atraído por ela. Iemonjá, com seus olhos de mar, né, a docilidade, firmeza. E ela foi muito sagaz. Nanda tem uma capacidade muito firme de dominar os assuntos e transformar numa outra coisa, né? Então ela começou a se aproximar da concubina do marido, tornando-se amiga íntima e ouvindo as confidências de Iemonjá, e Iemonjá ouvindo as suas confidências, a ponto de Iemonjá se tornar tão amiga de Nanã que, envergonhada por traí-la, abandonou o Obatalá, ficando somente com a sua amiga Nanã. Essa astúcia, né, deve ser observada nas pessoas de Nanã. São astuciosas a ponto de vencer o inimigo do seu próprio jogo, né? Então sejam bastante observadores com as pessoas de Nanã. A mãe que tudo dá, e a Bunni, a mãe que presenteia, e a mãe que recolhe, né?
e a mãe que chama no momento de descansarmos, Bidossum, de voltarmos para casa. A matéria vai para a terra. O Emi, o hálito divino, volta a Urum. Nanã também é considerado uma das Yas Unlás, Yamisoxorungás, como eu disse. Então vamos fazer uma rememoração. Odudua, irmã de Obatalá, veio para o Aie Inã, a terra líquida de fogo, Aie Ominã, terra de água de fogo, né, lava, e derramou seus jarros, esfriando da terra. Não são jarros, né, são ibás, são suas cabaças. E onde isso se consolidou, e ali estava Nanã. Orixá Okô, senhor da agricultura, senhor Oque, senhor orixá da montanha, Oque é um orixá, Okô é outro, Aganju, fogo e lava que saía do centro da terra, Odarã, Issu, Erin, bola de ferro que está dentro da terra, que girando, criou ferro, metal quente em movimento, física 101, criou o magnetismo, permitindo então que os gases se concentrassem dentro do nosso planeta e virassem protegidos dos raios solares, né? E podendo proliferar a vida. Odudua veio, despejou os seus jarros, consolidou a terra, esfriou da terra. Nanã, Obabiabieku, com quem? Obabiabieku, com quem? Todo rei começa como Angola. Nanã, no saco de criação, largou o Eku, né? Coquem, com quem? Obabiabieku, com quem? Coquem. E essa começou a cavar, cavar, e criou, então, a Pangeia. Eu sei que tem um outro nome anterior à Pangeia, mas eu só conheço esse. Criou a Pangeia. E a Pangeia, depois, muito depois, o Oxóguiã veio para dividir as terras, quebrando sua espada de cristal, onde Ogum se apresentou e lhe deu outra espada de aço, e ele separou as terras. Quando a Pangeia estava construída, os 200 mais um Eborás vieram a mando de Olodumare e criar os caminhos para que então os outros orixás viessem, e depois eles foram levados para um outro Xé, Lati, um outro trabalho em outro plano, aqui ficando somente Ogum, que depois teve um entrave com a mãe Terra, com a mãe Nanã, e daí se desenvolveu todas aquelas histórias da violência onde nasceu Euá, da disputa do sacrifício que Nanã o venceu usando a obsidiana, que é uma pedra típica dela. Né? As cores de Nanã. Quando o céu se deita em cinza, em brancas nuvens, sobre o azul do escurecer e o escarlate, são as cores de Nanã. Nanã, a ela pertence, né, a cor cinza, a cor branca, a cor preta, que foi substituída pelo azul anil, o agi, cor do agi, pelo branco, funfum das nuvens, pelo azul celeste da abóboda do firmamento, aonde as cores se refletem, o escarlate, que é a cor maravilha, ou o vermelho, também pertencem a esta grande Abá. Né? Poderíamos falar em Awopupá, Rossu, Awopupá, Sisu, Awopupá, Edjé, o vermelho cor do sangue, o vermelho mais escuro, roxo, o vermelho mais roxo mais claro, né? Awopupá, Sisu, né? O roxo mais claro, que é o lilás,
e assim por diante. Mas hoje não é uma aula de cores, é uma aula sobre pequenas histórias. Nanã não gosta de escândalo, de muito barulho, de palavras de som alto. Ela prefere o silêncio, o ruído das folhas, o barulho das águas, ver a vegetação crescer, ouvir os pássaros na floresta. Do seu aimant, ela ali fica com seu cajado, observando como se tivesse o tempo infinito pela frente, e tem. Porque aquela que nasceu junto com a criação, não só do nosso planeta, como do todo o universo, e a do universo, mãe do universo, ela tem a paciência da imortalidade. Então não se engane com a perseverança, com a obstinação, com a forma silenciosa das pessoas de Nanã, né? Porque elas são muito fortes, muito capazes. Nana gosta muito da juta, gosta muito dos tramados de palha, gosta muito das coisas feitas com palha, do barulho da continha do rosário de Nossa Senhora, que seria uma das favas de Nanã, que vai dentro do cachixi. Hoje em dia eles botam bolinha de plástico, mas uma vez era feito assim. Seu ibiri. Seu ibiri são as fibras do mariô, né? Da árvore do dendezeiro, mariô. Representa o ibiri, não sua vassoura, porque vassoura seria igualé, para varrer, né? Balé, terra, e balé, varrer a terra. Noiá se chama de bale, porque ela varre a terra com o seu vento, né? E comanda a terra, a entrada e saída dos mortos. Então, o Ibirim representa o quê? Essa insígnia representa o filho mais estreito de Nanã, o Mulu, que é uma história também que vale a pena ser contada. Quando o Obaluaê nasceu, ele tinha um outro nome. Ele chamava-se Chapanã. Chapanã é um nome que não é pronunciado em África, porque ele atrai Possu, ele atrai Carirês, atrai a varíola. Então, se chama ele de Obaluaê, rei da terra, ou Omulu, o filho do Senhor, que Senhor, Oxalá, marido de Nanã. Quando o Chapanã nasceu, Nanã olhou a ele e viu a pele castigada pela varíola. Nanã tem horror à varíola. E ela ficou em pânico. Juntou o menino, botou folhas de bananeira numa cesta de palha, levou até o Okun, até o oceano, e lá despachou e disse: Nanã não suporta a varíola. Iemanjá, que andava ali, lépida e fagueira, passeando, Yasessum, Iemonjá, Iemonjá, Assessum, Iemonjá. Viu o menino e disse: esse é Chapanã, filho de Nanã. Ela não viu que por baixo das feridas ele brilha como o sol. E acolheu nos seus braços o filho da esposa do seu amante. Pegou a Alice. E ali ela criou ele. Curou ele com água do mar, leite do peito, gengibre e omiotiodara, cachaça aguardente. Curou as feridas, curou a varíola. Depois tem uma outra historinha que eu vou contar sobre Possu. E quando ele estava grande, né? Ogum, Odé, Oluô, Igbabô, quando ele se tornou sábio, caçador, feiticeiro, Iajá e guerreiro, ela juntou ele pela mãozinha, aquele imenso daquele homem, mas já era toda delicada, mais forte, e levou até Nanã e disse: Nanã,
Este é o Obaluayê, nosso filho, Chapanã. Que ninguém ouse dizer esse nome, nunca, porque ele brilha como o sol, Obaluayê, o rei da terra, por isso se veste de axóicó, de palha, para que não possa ser visto de frente. Nanã acolheu o filho, se perdoaram, e ele seguiu seu caminho e teve suas próprias histórias no Araiê. E Iemanjá Sessum, assim, se tornou co-mãe de Nanã. Disse que Nanã e a Kulubu, e a Kan Kulubu, a primeira mãe que nos mima, porque ela pega seu ibirim e faz o movimento de que está ninando o seu filho, Omulu, que tem uma estreita relação, então, com ela. Também tem uma história que diz que Nanã, do país Batá, estava sendo invadida pelos iorbanos e a Zuane, o Chapanã que veste palha vermelha, foi para socorrê-la, ela e seu irmão primogênito. Ele era o primogênito, o irmão caçula, Saboadã, encontrou Oxóssi e Logum-Edé, que estavam sofrendo por um carirê de marimbondos e abelhas, e ele curou eles com uma cabaça que continha aguardente, gengibre e axóicó, e palha, e mel. Então curou as feridas e então houve um exército formado por esses três. Exército de Logum-Edé, o exército de Oxóssi, o exército de Azuane. Chegaram no país Batá, venceram os inimigos e Nanã entregou o trono a ele para ele reger a terra. Por isso, Obaluayê, o rei da terra. Um segundinho para me beber uma água. Então essa foi uma outra historinha sobre também Obaluayê, Nanã, Logum e Saboadã. Tem um fio que se usa na cultura Ewe, Minaminu, Mari, né? A Runjeb. Runjeb é o fio que vai ser lhe dado ao nascer e Biorixá. Nascer para o Orixá, na sua transição. Lembre-se dos nascimentos, né? Primeiro nascimento, segundo nascimento, terceiro nascimento, renascer do Orixá. Essa Runjeb é o fio do caráter, da sorte, da alegria, que pertence à família Unge, do espírito da terra, que é regido por Nanã. O Ileké Unge, né? O Ileké Unge, de caráter, e a Runjeb, a qual, quando você desencarna, é colocada dentro de sua boca, antes de embalar seu corpo e devolver e depositar seu corpo na terra, para que você volte ao lar, pertence ao culto de Axóicó, da família da palha de Nanã. Gente, tem centenas e outras histórias, mas hoje eu estou com a garganta irritada um pouquinho, não vou poder contar para vocês. Só posso dizer uma coisa: africanos e africanas de todas as cores, de todas as partes do mundo, nascidos em qualquer lugar, unidos no axé. Talvez eu faça um vídeo de complemento sobre Nanã, que tem muito mais do que isso. Isso foi só a pontinha da raiz que se vê na terra, assim como Nanã. Então tem outras histórias, outros contos, outras façanhas dessa grande Iabá, temida na África. Como foi dito no começo, quando ouvir o seu nome, aquele que estiver sentado, levante-se. E aquele que estiver de pé, deite-se na terra. Do Boalé,
do boalé, do balé. Deite-se na terra em respeito a essa grande Jabá. Yami, Yalaemi, mãe que me deu vida, mãe da vida, né? O Ori, ele é da, o Ori, ele é da de minha mãe, Eché, Marajé, né? Minha mãe de sangue, mãe carnal, era Oiá. Mas o Ori Ori pensamento, Ori comportamento, era de Nanã. Então, Nanã, Laemi, Yabami, minha mãe que me deu vida, Iba Orixá, abençoe, Orucoré, Nanã, Orucoré, Nimiadurami, Nanã, teu nome é minha oração. Axé e obrigado por me ouvirem.